Hello, titia chegou, minha gente. Hoje eu vou falar aqui de um tema que eu acho não, é de suma importância para o nosso processo de melhoria interna, de evolução, de ascensão, e sem isso é humanamente impossível ascender. Eu estou falando aqui de perdão, mais objetivamente de auto-perdão, porque primeiro precisa ser conosco. Eu encontrei aqui um site há um tempo atrás, deixei aqui guardado, e eu vou deixar obviamente o link. Eu pediria que vocês inclusive acessassem, porque existe lá a disponibilidade de um e-book, 4 passos para o perdão, que eu achei interessante. Ele é de autoria de William Fergus Martins, ele é autor, é palestrante, ele tem vários livros aí que abordam o tema perdão. E o título do texto de hoje é Como Perdoar a Si Mesmo. E o texto já é iniciado com uma frase, essa frase é para deixar anotada, sabe? Escreve e espalha pela casa. Considere o bem que você pode fazer ao invés do mal que você não pode desfazer. Ou seja, foque no positivo, no que você pode realizar de bom. O que você fez de errado, você fez com aquela cabeça, naquele momento. Você podia até ter consciência de que estava fazendo algo errado. E como a consciência é nosso maior juiz, ela cobra assim. Mas nós sempre temos a oportunidade da redenção. Faça diferente. Deixe essa frase registrada. Considere o bem que você pode fazer ao invés do mal que você não pode desfazer. A fim de perdoar a si mesmo, você poderá precisar pensar em uma forma adequada para fazer as pazes com a outra pessoa. Fazer as pazes pode ser uma coisa muito boa para se fazer, mas atente-se para a autopunição disfarçada de remorso. Fazer as pazes, ou até mesmo pensar em fazer as pazes, normalmente lhe trará um sentimento de alívio. Se isso não acontecer, então pode ser alguma forma de autoofensa ou autopunição disfarçada. Fazer as pazes poderá ser custoso para você, porém não deverá prejudicar. Se você não tem acesso à pessoa, ela está fora de sua vida por qualquer motivo, mas você quer fazer as pazes, então faça por meio de um representante e seja especialmente generoso ou útil a alguém da mesma raça, do mesmo grupo, do mesmo tipo ou até mesmo alguém aleatório. Você crê que Deus deve perdoá-lo antes que você possa perdoar a si mesmo? Se sim, pergunte-se como você sabe que isso ainda não aconteceu. Em seguida, complete os 4 passos por algumas vezes e veja se você fica mais esclarecido. E aí são os 4 passos do livro, né? Perdoar a si mesmo. Os 4 passos para o perdão serão basicamente os mesmos. Para perdoar a si mesmo, os 4 passos para o perdão serão basicamente os mesmos. No entanto, nós mudaremos o 3º passo, adicionando uma seção sobre como os outros vão se beneficiar pelo nosso auto-perdão. Passo 1. Eu quero me perdoar por... Então, peguem um caderninho. Passo 1. Eu quero me perdoar por... Escolha algo específico. Por exemplo, eu quero perdoar a mim mesmo por fazer e dizer coisas ruins para o meu irmão. Passo 2. Eu quero me libertar dos sentimentos de... Liste os sentimentos que você tem a respeito do acontecimento. Você precisa reconhecer esses sentimentos para libertá-los e então seguir em frente. Exemplos: medo de ser punido, autocensura, auto-ódio, culpa, vergonha, etc. Passo 3. Eu reconheço que perdoar esta situação vai me beneficiar como eu desejo. Liste os benefícios que você terá quando for capaz de perdoar a si mesmo. Os benefícios podem incluir livrar-se dos sentimentos listados no passo 2 e sentir o oposto deles. Os benefícios também podem incluir a possibilidade de criar um melhor relacionamento, conseguir um emprego melhor, ter mais dinheiro, dependendo
o que for relevante para o que você estiver perdoando. Exemplos: se sentir mais feliz, ser livre, estar mais relaxado e assim por diante. Como este é um processo de auto-perdão, nos adicionará um passo extra, o passo 3B, para as 4 etapas habituais. Neste caso, vamos nos concentrar nas maneiras que outros irão se beneficiar quando você perdoar a si mesmo. Alguns benefícios podem ser algo que surge dos benefícios que você receberá ao perdoar a si mesmo. Alguns podem ser benefícios que acontecerão com outras pessoas à medida que você se torne mais vivo e criativo. O passo 3B. Eu reconheço que perdoar a mim mesmo por isto irá beneficiar os outros porque perdoar a si mesmo irá beneficiar os outros à medida que você se torna um pai melhor, um amigo mais atencioso, um ouvinte melhor, uma pessoa mais tolerante e assim por diante. Você poderá ser menos egocêntrico e mais interessado em outras pessoas. Você poderá se tornar menos carente e ter mais para doar. Escolha um exemplo de um benefício para os outros que provavelmente irá importar de verdade para aquelas pessoas que o cercam. Exemplo: eu serei mais agradável para quem está ao meu redor, menos mal-humorado, ácido e deprimido. Vou me tornar mais amável e amoroso. Vou ter mais para oferecer. 4º passo. Eu me comprometo a perdoar a mim mesmo e aceito a paz e a liberdade que o perdão traz. Bem como ou em vez de paz e liberdade, você pode listar benefícios específicos. Você também pode incluir benefícios que os outros vão receber das mudanças que acontecem dentro de você, conforme você aprende a perdoar a si mesmo. Muitas vezes, os benefícios que você recebe diretamente beneficiam os outros também. Se você se tornar uma pessoa mais feliz ou um funcionário melhor, muitas pessoas ao seu redor irão se beneficiar disso. Estar ciente dos benefícios que os outros terão, conforme fazemos os passos do perdão, poderá ajudar a tornar mais fácil perdoar a nós mesmos. Exemplo: 1. Eu me comprometo a perdoar a mim mesmo por ficar com raiva de minha esposa, marido, de modo que estou livre para viver de acordo com todo o meu potencial e me tornar um parceiro mais amoroso. 2. Eu me comprometo a perdoar a mim mesmo por perder meu emprego, para que assim eu possa seguir adiante e encontrar um trabalho ainda melhor, com salário melhor, para beneficiar a mim e a minha família. É melhor fazer os passos por escrito em primeiro lugar. Comece com pequenas coisas, embora você descubra que para o perdão não existem pequenas coisas. Mesmo perdoar a si mesmo em relação a uma coisa pequena, insignificante que aconteceu há muito tempo, poderá causar grandes mudanças. Faça todos os passos pelo menos algumas vezes e você vai ver como a habilidade e a capacidade de perdoar surgirá dentro de você. Adicione coisas e mude as palavras que você usa, se você quiser, conforme repete os passos. Leve o tempo necessário em cada passo que você sentir um movimento acontecendo dentro de você. É claro que nada disso exclui fazer as pazes ou pedir desculpas quando for viável e seja útil, contanto que isso não cause aos outros envolvidos mais dor. Se você parar para pensar e sentir o que é certo, em breve você vai ter algumas ideias sobre o que fazer. Se não for possível fazer as pazes, então viva a sua vida da melhor maneira possível. Considere o bem que você pode fazer ao invés do mal que você não pode desfazer. William Fergus Martins. Perdão pelo barulho, gente. Olha, pessoal, por que eu fiz essa leitura? Às vezes a gente fala muito de auto-perdão e tal, não sei o que é importante, é isso, aquilo, outro, blá, 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 blá. E na prática, como é que a gente faz esse negócio? Porque é o que eu falo, não adianta saber. Saber é a filosofia do papagaio. Falar até papagaio fala. Mas e o saber? E o colocar em prática? Quando a gente expressa aí, talvez a gente precise de um suporte, um apoio. E eu sempre tenho na escrita um baita de um suporte, né? Quando eu estou nos meus atendimentos e eu percebo certas situações, eu sempre oriento que a pessoa escreva. Utilize o recurso da escrita para lidar com aquilo.
Antes de mais nada, como eu disse no início, a gente precisa entender que os atos que nós cometemos, né, os erros que nós cometemos, primeiro a gente tem o que eu acredito que a gente precisa trabalhar é aquilo que o Vital fala, não existe erro, existe aprendizado. Ou tá, existe erro, né? Como diz o Júnior, não é errando que se aprende, é corrigindo o erro que se aprende. Então veja que são inúmeras as formas de você encarar aquilo que muitas vezes é considerado um erro. Só que erro, muito provavelmente, leva a julgamento, culpa, condenação. E como eu digo, nós somos implacáveis conosco muitas vezes. Muitas vezes nós somos muito compassivos, benevolentes com os demais, mas a gente, poxa, nós somos nossos maiores carrascos. Por que isso? Não há como se perdoar alguém sem se perdoar. É o que eu falo, é o autorrespeito, o autocuidado, o auto-perdão, o auto-amor, o auto-apoio. É sempre o auto primeiro. É a coisa da máscara no avião. A máscara primeiro em mim, depois eu ajudo o outro. Senão, eu não tenho como ajudar. Então, minha gente, aqui estão 4 passos que podem... É lógico que assim, eu não gosto de nada engessado. Não gosto de protocolo, não gosto de nada disso. Eu acredito que a coisa ela precisa ser fluida. Mas quando a gente não tem certos hábitos, um passo a passo pode ser tremendamente útil. Então, veja bem, você pegar um caderno, né? Dispor de um caderno e fazer um exame, né, de autoconsciência. Mas para isso você precisa estar tranquilo. Tire um tempo do dia. Ah, eu não tenho tempo. Tempo a gente faz. Uma vez eu li uma frase assim, esses dias até me lembrei. As pessoas mais ocupadas do mundo têm tempo para tudo. Porque elas otimizam o seu tempo. É uma questão de organização e administração do tempo. Tire um tempo. Você não pode pegar e falar assim, de tal a tal hora é comigo, é para mim. E dispor desse tempo para você, seja lá no que for, você não é prioridade na tua vida? Não? Pois eu acho bom você começar a rever este conceito. Primeiro passo, eu quero me perdoar por... Do que você quer se perdoar? Eu diria, vamos lá, geralmente a gente tem um combo, né? Não é só de uma coisa que a gente se culpa ou se condena, que é pior ainda. Eu indicaria que você começasse pelo mais simples, para que gradativamente você chegue naquilo que mais te incomoda. Aos corajosos, querem começar pelo mais difícil? Eu acho que é o melhor. Porque se você consegue se perdoar pelo que mais te massacra, o resto é fichinha. Então, vocês têm essas 2 possibilidades. Eu quero me perdoar por ter ofendido alguém, por ter sido desonesto, qualquer coisa. Coloca no papel. Lide com os teus fantasmas, com as tuas sombras. Olhe e encare. Isso já é uma baita de uma terapia. Você olhar para aquilo que te incomoda. Tirar, colocar no papel vai te ajudar sobremaneira. Ok, identificamos. Eu quero me perdoar por tal coisa. Eu quero libertar os sentimentos de... Quais são os sentimentos que você tem em função dessa questão? Então, vamos lá. Eu quero me libertar, eu quero me perdoar por ter sido desonesto, por ter mentido. Eu quero me libertar por ter mentido. Porque eu quero me perdoar por ter mentido, porque eu quero me libertar dessa culpa. Eu me sinto mal porque eu acabei prejudicando alguém. E isso me traz um sentimento de culpa. Aí é um aprofundamento. Você percebe que você vai descendo, né? Você vai se aprofundando. Mas é necessário.
mas sem julgamento. Não é para você ter contato com isso e ficar se remoendo. Ai, porque eu fiz. Ai, tá vendo? Ai, porque não sei o quê. Dá um cala-boca na mente nesse momento. Fala, filhinha, só no racional, tá bom? É só para você me lembrar do que eu quero me libertar. O resto você deixa comigo que eu dou conta do recado. Eu me perdoo, quero me perdoar por ter mentido em tal situação, porque isso me traz um sentimento de culpa. Ok. Ai, Márcia, é complicado. Auto-boicote. O nome disso aí é auto-boicote. Persista. Não tem certo nem errado. Na sequência, o passo 3A. Eu reconheço que perdoar esta situação vai me beneficiar com o meu desejo. Eu reconheço que se eu me libertar dessa culpa e me perdoar, eu vou me tornar uma pessoa mais serena, mais feliz, mais leve. Eu mereço essa serenidade, essa leveza, essa paz. Isso aqui tem muita relação com merecimento. Para mim, o perdão tem total relação com merecimento. Se eu mereço o melhor, eu mereço me perdoar. Agora, se eu me acho a escória do mundo, provavelmente o auto-perdão vai ser algo muito complexo de ser trabalhado. Tá tudo linkado, percebe? Eu perdoo porque eu quero me libertar deste sentimento, porque se eu me libertar deste sentimento, eu vou me tornar uma pessoa assim. Porque eu mereço estar nessa condição. E o 3B, eu reconheço que perdoar a mim mesmo irá beneficiar os outros. Eu me tornando uma pessoa mais leve, eu melhoro a qualidade dos meus relacionamentos. Eu sou uma pessoa mais disponível, eu sou uma pessoa mais amorosa, eu sou uma pessoa mais gentil. Eu dou o melhor de mim. Vejam que círculo interessante. É claro que a gente não atua nisso, vamos assim, eu vou fazer tal coisa porque eu quero que isso aqui aconteça, porque eu quero fazer. É natural a coisa. É um hábito que você cria. Só que é muito importante que, antes de tudo, você vá na raiz da questão. Que você saia da autocondenação, da autoculpa. Porque, inevitavelmente, isso te leva a um autoflagelo cruel. Não é autoflagelo de corpo, não. É autoflagelo mental e emocional, que é o pior que tem. Autoflagelo do corpo, que eu acho isso uma coisa que eu não consigo entender o que é isso. Só aí dali a pouco tá tudo cicatrizado. E a alma cicatriza como? Se você vive se condenando. Responde aí pra mim. Auto-perdão é uma das chaves para uma reforma interna efetiva. Eu não posso me melhorar se eu continuo me condenando, me crucificando, me culpando. Não posso. Se eu não tenho por mim, se eu não tenho compaixão por mim, porque auto-perdão obviamente remete à compaixão, se eu não tenho compaixão por mim, eu não tenho compaixão por ninguém. Uma coisa que é importante, o passo 4 acabou para mim aqui ficando muito similar ao passo 3B. Uma coisa que é a questão do benefício. Gente, uma coisa que é muito importante, vamos lá. Vocês estão vivendo uma situação onde vocês se culpam por ter prejudicado alguém ou atinge uma outra pessoa. Se você tem a possibilidade de pedir desculpas, perdão, e você sente no teu coração de fazer, faça. Não espere que você seja perdoado, porque isso cria uma expectativa. Mas peça perdão de coração. Isso aí é fundamental. Perdão é algo que nos liberta. Se você realmente percebe que precisa se corrigir, reconhecer o seu erro, pedir perdão, faça. Se você não tem essa possibilidade, você tem N alternativas de pedir perdão. Uma das alternativas foi a que eu comentei no início.
escreva. Escreva uma carta para a pessoa, como se você fosse, de fato, entregar para ela. Exponha tudo, coloque tudo, inclusive como você se sente. Inclusive, se você acha que você também precisa perdoá-la, perdoe-a. Peça perdão e perdoe. Terminada essa carta, leia essa carta. Você pode ler até em frente ao espelho, olhando para o teu reflexo como se fosse a pessoa. Leu? Queime essa carta e peça para a chama violeta, né, para o fogo purificador, que transmute os sentimentos e memórias de dor contidas ali em pura luz. Pode até fazer um Ho'oponopono, repetir as 4 frases e libere. Acha que precisa fazer de novo? Faça! Quem vai te guiar nessa estrada é a tua alma. Não tem certo, não tem errado. Apenas faça. Outra forma, como ele bem descreveu aqui, encontre um representante da pessoa. O que é o representante? É alguém que você pode ajudar, é alguém a quem você pode ser útil. É fazer o bem que se pode fazer, ao invés de ficar pensando no mal que você não pode desfazer. Em todas as oportunidades que vocês tiverem de fazer o bem, não pensem, façam. Fazer o bem sem olhar a quem é uma forma de redenção, de cura. Façam. A mente, ela é muito importante, mas quem precisa predominar, no meu entendimento, é sim o coração. Muitas vezes a gente não age pelo coração, porque a mente entra, né? E traz uma série de questões e a gente começa a questionar, nossa, mas será que eu não tô fazendo um papel de trouxa? Será que eu tô agindo errado? Será que isso, será que aquilo outro? Sinta. Apenas sinta. Mas pelo amor de Deus, trabalhe o auto-perdão. O auto-perdão é algo tão imprescindível que impacta diretamente na sua saúde física. Toda doença nasce no emocional, o corpo somatiza. Imagine o poder curativo que o auto-perdão promove. Quando a gente para de se punir, de se condenar, de se menosprezar, de se autodestruir. Muitas vezes, inconscientemente, inclusive, aliás, é inconscientemente, nós geramos doenças no nosso corpo porque a gente acha que a gente merece sofrer. Parece louco, né? Mas não é não, é a realidade. Se a gente consegue entender uma outra pessoa quando ela erra conosco, por que a gente não pode entender quando nós erramos? Por que a gente precisa ser tão implacável? Isso para mim também é uma programação que foi incutida na nossa mente e a gente acreditou. Então é algo que a gente precisa trabalhar. Porque se eu me julgo, me culpo, me condeno, eu estou sempre vibrando baixo. Eu estou sempre me colocando numa situação de não merecimento das coisas boas. Eu estou sempre aceitando migalhas. Eu estou sempre me colocando
em segundo plano. Eu não desenvolvo autoamor, autocuidado, autorrespeito, autocompaixão, autoadmiração, autoapoio, autoperdão. Isso tudo foi muitíssimo bem pensado. Mas hoje nós dispomos de material suficiente para reverter este quadro. É realmente olhar com neutralidade. Acho que a palavra é essa. Neutralidade. Eu olho com neutralidade para a presepada que eu fiz. Putz, que presepada. Mas vamos lá. O que eu posso fazer para, resolver, corrigir, melhorar? Eu não posso atuar naquele erro que eu cometi? Eu não posso reverter aquele quadro? Ok, hoje eu faço diferente. Primeiro, eu não repito esse erro. Segundo, eu faço diferente daquilo que eu considero que eu fiz errado. Independente de para quem eu faço. Somos todos um, não somos? Tudo interligado. Se eu fiz mal a alguém, eu fiz ao todo. Se eu fiz bem a alguém, eu fiz ao todo. O todo está na parte, a parte está no todo. Esses conceitos a gente precisa integrar no nosso entendimento, no nosso dia a dia, para que a gente tenha condições de lidar melhor com essas questões. Vai facilitar muito. Por isso que eu falo, minha gente. Conhecimento é fantástico, autoconhecimento é imprescindível. Se conhecer, conhecer os seus limites, reconhecer os seus erros, reconhecer o que você precisa melhorar como ser humano, como alma, em todos os aspectos, como profissional, como esposa, marido, pai, mãe, filho, porque a gente sempre pode melhorar em todos os aspectos. O que eu já evoluí, é importante a gente reconhecer o que nós já evoluímos. Putz, eu era daquele jeito. Hoje, nossa, eu melhorei muito. Gratidão. Parabéns, bonita, você melhorou. Essa automotivação é imprescindível. Quando a gente quer estimular alguém, quer motivar alguém, a gente não sabe fazer? Poxa, olha que legal isso que você fez. Poxa, parabéns. Oh, mas olha que beleza. Eu sabia que você ia conseguir, porque você é capaz. Faça isso com você. Vá para frente do espelho. Tá aí o exercício do espelho de novo. Poxa vida, eu tinha certeza que você conseguiria. Você pode tudo que você quiser. Eu sempre vou bater nessa tecla. Primeiro eu, na sequência os demais. As pessoas estão muito feridas porque sempre viveram. Eu também vivi muitos anos, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Me abandonei muito ao longo da vida. Mas consegui fazer um caminho aí de retorno. Estou ainda nesse caminho de retorno, né? É porque isso é diário. Você não vai ficar... É aquilo, né? Não existe o pronto. Você vai se preparando. As pessoas realmente estão muito feridas. E esse ferimento vem muito desse abandono, dessa autoculpa, dessa coisa de não se perdoar. Aliás, de nem se olhar. Como você vai se perdoar se você nem se olha? Você não se acessa, você não olha para dentro de você, você não para se ouvir, você não para se entender. É preciso dar o primeiro passo, meu povo. Observar tudo aquilo que você faz de bom para as pessoas. Entender primeiro, essa ação tem que ser de você para você. Esse é o caminho. Eu lembro do Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, que ele dizia assim: quando você morrer, não pense que na hora que você chegar lá do outro lado vão perguntar o que você fez de bom para os outros, se você ajudou os outros. Não vão, não. Vão perguntar o que você fez da sua vida para você.
É uma coisa que parece chocar, né? Mas por quê? Porque nós fomos moldados a nos deixarmos de lado para fazer pelos outros. E quando eu ouvi isso a primeira vez, falei, caramba, mas como assim, né? E hoje eu vejo que é a mais pura verdade. Porque a minha obrigação é comigo. Quando eu escrevo um plano de alma antes de vir, por mais que no meu caminho esteja fazer um trabalho pelos outros, mas esse trabalho é antes de tudo por mim. É para minha melhoria, é para minha evolução, é para o meu, entre aspas, resgate. Vou falar em equilíbrio para não falar karma. É comigo. Se isso tudo beneficia outras pessoas, que bênção. Que maravilha. Mas é um reflexo ou é a consequência deste trabalho que eu faço por mim. Então, quando eu for, eles vão perguntar, e aí, bonita? Deu conta do recado com você? Opa! Não sei, né, como é que vai ser aí essa transição para a quinta, porque alguns vão, né, ascensionar sem necessariamente precisar da mudança de corpo, né, da morte física. Entender isso é fundamental. É você com você. E é aquilo, né, gente? Eu só posso dar o meu melhor aos outros se eu dou para mim mesma, se eu tenho esse melhor, se eu cuido de mim, se eu tenho se eu me dou, né, me permito todas as benesses que eu gosto de compartilhar com os demais, mas antes de tudo comigo, ter para comigo. É natural, é o que eu falo, ninguém dá o que não tem. A pessoa pode fingir. Mas uma hora a coisa desanda, ninguém consegue sustentar a máscara por muito tempo, não. Essa é a real. Portanto, mais uma vez, foque no bem que você pode fazer e não no mal, que você já não pode desfazer. Mal e bem fazem parte da dualidade, das polaridades de um mundo tridimensional, um mundo 3D. É este aprendizado que nos leva adiante. Eu não sei me perdoar. Não quer fazer os 4 passos aqui? Porque isso é uma sugestão, é óbvio. Adivinha o que eu vou indicar para vocês. Vocês têm uma chance. Acertou! Parabéns! Ho'oponopono. É isso aí. Você pode até adaptar o Ho'oponopono se você sentir. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grata. Por isso que eu não gosto de coisa engessada. E o Ho'oponopono tá uma técnica que não tem nada de engessado. Mas se você se sentir à vontade para se expressar dessa forma, se expresse, sinta o que o seu coração, para onde o seu coração te leva. Eu garanto para voz me ser. Ele vai te levar sempre pelo melhor caminho. Eu sempre indico o exercício do espelho quando a gente precisa fazer um trabalho conosco. Vou indicar de novo. Faça o exercício do espelho. Eu preciso fazer um conteúdo do exercício do espelho. Mas é você ir para o espelho e conversar com você amorosamente. Olhe para você e diga, eu te perdoo. Te perdoo de coração. Por todos os erros cometidos, por tudo aquilo que eu fiz lá atrás e hoje eu não faço mais. Eu te perdoo. Eu te entendo. Eu te liberto da culpa. Tudo foi como tinha que ser. E foi em função daquele erro que hoje eu adquiri a consciência que eu tenho. Pense na coisa do erro como um caminho trilhado para que você chegasse ao que você é hoje.
Hoje eu tenho essa consciência porque lá atrás eu dei aquela pisada de bola. É o olhar positivo. É olhar para isso como algo que te ajudou. Te ajudou. Tira o peso, solta o peso, larga o peso para trás. E se perdoa, criatura. Se Deus, né? Ele teve uma frase que ele colocou aqui, não posso esquecer de falar. Como é que é? Se você crê que Deus deve perdoá-lo antes que você possa se... Não, você crê que Deus deve perdoá-lo antes que você possa perdoar a si mesmo? Se sim, pergunte-se como você sabe que isso não aconteceu. Então, para quem acha que Deus precisa perdoar, porque para mim Deus não perdoa nada. Perdão advém de ofensa e tal. Deus não se sente ofendido com nada. Para mim Deus não tem nada que perdoar. Mas vamos lá. Muitas pessoas acreditam, né, nessa coisa do perdão de Deus. Quem garante para você que ele não te perdoou? De onde você tira essas ideias? Do não merecimento, né? Não, eu não mereço ser perdoado por Deus. Põe na tua cabeça uma coisa, criatura. Deus é uma coisa tão inexplicável, é algo tão inexplicável, uma coisa no sentido de que é algo tão inexplicável, é tão acima da nossa compreensão, que a gente não consegue entender que Deus realmente não perdoa ninguém. Porque ele não tem do que perdoar. Deus nos criou, é o que diz o texto, né? O Deus de Spinoza. Deus nos criou. Ele conhece as nossas limitações, as nossas falhas. Como é que Deus iria se sentir ofendido com algo que ele criou sabendo das limitações? Não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido. Mas você acredita num Deus misericordioso, benevolente? Então por que você acha que ele não te perdoa? Não se acha merecedor, como eu disse, né? Eu fiz um trabalho no Terapeuticamente, o primeiro encontro foi sobre merecimento. A importância da gente trabalhar o nosso senso de merecimento. E entender-se como criaturas merecedoras do melhor. Porque a gente acredita e cocria aquilo que a gente cocria aquilo que a gente acredita merecer. Observe o que você acredita merecer. Eu garanto para vocês merecem o melhor. Eu tenho certeza absoluta disso. Só precisam olhar para dentro, cuidar um pouquinho mais de vocês, trabalhar principalmente o auto-perdão, mas todos os autos que estão aí, auto, perdão, amor, cuidado, respeito, compaixão, carinho, gentileza, compreensão. Comece agora. A hora é agora, o tempo urge. Tá bom, minha gente? Eu deixo aí a indicação, então, deste trabalho. Se vocês quiserem seguir aí os 4 passos, não tem o exercício do espelho, tem o Ho'oponopono, tem um monte de coisas. Mas comece agora a trabalhar o auto-perdão. Você vai ter a sua vida absolutamente transformada. E quando a gente consegue trabalhar o auto-perdão, inevitavelmente a nossa capacidade de perdoar o outro é absolutamente potencializada. Porque quando a gente perdoa o outro, nós nos libertamos. O sinônimo de perdão, seja ele o auto-perdão ou o perdão ao outro, é liberdade. Você definitivamente se solta de pesos desnecessários. Tá bom, minha gente? Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Provavelmente um titia comenta, tá bom? Tem alguns comentários e algumas perguntinhas que eu preciso responder. Fiquem com Deus, tenham um lindo dia. Mais tarde hoje, lá no Instagram da Catarina Maciel, estaremos juntas para uma live. Fiquem com Deus, um beijão. Até amanhã com as bênçãos de Deus. Até.